turma aí. Tudo beleza? Estão ouvindo já? Boa noite, sim. Boa noite. Volpato, eu não consegui acessar o outro lá que você falou porque tiraram um cadastro que eu tinha ali Uma média. na capacitação. Aí eu não consegui ver os passos para entrar lá no outro e criar as turmas, né? Mas aí até semana que vem, se eu conseguir, né? Vou ver com alguém dos professores para ver se vai, né? Bom, boa noite a todo mundo, né? Vou ver aí se, caso chegue mais alguém. O trabalho tá indo, Volpato? Tá conseguindo fazer lá? Hein, Volpato? Não tá aí não, né? Bom, vou, vou continuar aqui, né, com essa parte de drenagem. Então, é para a gente ter acabado aquela parte de esgotamento sanitário e hoje começa a drenagem. Aí eu fiquei de vocês a passar o dimensionamento da estação de tratamento de esgoto, né? Então, devo fazer isso aí em algum momento. Vou ver como é que a gente vai ficar aí. Ô, Volpato, tá conseguindo fazer o trabalho de esgotamento sanitário? Hein, Volpato? Tá conseguindo ouvir? Professor, não sei se o Volpato está conseguindo ouvir, mas eu ouvi e eu estou no grupo dele e a gente estava com uma dúvida. E aí até a gente achou que a gente tinha descobrido, tentado, mas não. Depois, se o senhor puder dar uma ajuda. Ok, do que se trata? Pra gente ver logo. Quer explicar, Volpato? Eu acho que ele não tá conseguindo ouvir, não. Pois é, eu vou compartilhar minha tela aqui do trabalho, professor, e aí o senhor vê se nos ajuda a gente a achar essa informação, que é, na verdade, a vazão do montante. Ah, ok. A vazão de montante, sempre que for início de trecho, ela é igual a zero, entende? Então, quando for trecho Não, 1, o quê? aí, até aí a gente entendeu. Foi a parte única que a gente conseguiu concluir. Pronto, beleza. Se o trecho 1, o montante é zero, o jusante ele vai estar associado àquelas fórmulas, né? Então, a vazão de jusante é uma determinada fórmula. Então, ao final do trecho 1, você vai ter uma determinada vazão. Esse trecho 1, ele vai para outro trecho, né? Eu me esqueci qual é o valor. Sim, É um que o 2, nosso é né? 1,2. Isso. Então, o jusante do trecho 1, ele vira montante do trecho 1,2, entende? Entendi. Daí por isso que no final do trecho 1,5 eu vou ter o jusante o montante do final do trecho 1,2 e no final do trecho 1,4. Eu vou ter que ver se eles têm ligação. Se eles... Tem, ele acaba o trecho 1,5 e começa, termina também o trecho 1,2 e começa o trecho 1,6. Ah, ok. Se tiver dois chegando nele, então o montante desse trecho que sai para o próximo, ele vai ser a soma de jusante dos dois trechos anteriores, entende? Sim. Então, vai ser assim que vocês vão obter. É a única coisa que vocês vão ter que obter, na real, que a maioria está dado, né? De fórmula. E depois vocês me Gente. a fórmula da taxa de contribuição, que eu vi que o trabalho de vocês, eu acho que estava com algum erro. É porque, na real, o comprimento vai ser o comprimento total do trecho. E aí, quando fizer o comprimento total, vocês vão ver que aquelas taxas, elas são iguais. Assim, né? A de O nosso trabalho o senhor já recebeu? eu tinha visto, acho, por cima, né? Eu só uma foto, na real. Só que Ô, Pato, você está nos ouvindo? fala com ele pelo Acho que WhatsApp. Disse que eu não eu acho que consegui. ele não tá. Ok, Deixa eu ver se ele vou continuar aqui, respondeu né? aqui. Tá, professor. Eu tentei compartilhar na minha tela com o senhor, mas não consegui. Oi, estou ouvindo vocês. Ok. Tu, Eu estava dizendo, tu, Lopato, eu não consegui entrar no outro Microsoft Teams, porque eu perdi a entrada lá, teve algum reset na FTech, um negócio aqui, e eu perdi a capacitação, né? Mas aqui hoje a gente, depois vocês tirem as dúvidas, coloca lá no WhatsApp qualquer dúvida que vocês tenham do de redes, que eu vou tirando, né, para cada um dos grupos. Quando vocês acabarem, vai ver que é bem massa, né? Bom, a ideia hoje aqui é a gente tratar de drenagem urbana, né? Começar a parte de drenagem urbana e eu, em algum momento, eu vou passar para vocês a planilha com o dimensionamento das lagoas, viu? Da parte de tratamento de esgoto, é porque está um pouco corrido, né? E aí, às vezes, não dá para ficar vendo tudo detalhadamente. Bom,
essa parte aqui é muito interessante, né? Muito boa, essa de drenagem urbana. Espero que vocês gostem aí, que é uma aula que eu tento me puxar um pouco para fazer, né? Tava até na estante acabando ela aqui para tentar passar o melhor que tinha para vocês aí. Bom, a gente está vendo ali que tem a rede de água, a rede de esgoto, a rede de drenagem. Então, isso aí vão ser nossos componentes do nosso sistema de saneamento básico, né? Então, a gente vai ter um saneamento básico aí com essas 3 características. Tem o saneamento ambiental, né? Vai incluir aí também resíduos sólidos, entre outros. A gente vai verificar essas características, mas isso não é para vocês. Bom, a rede de esgotamento sanitário, essas que vocês têm a planilha, com um pequeno manejo delas, vocês conseguem também operar essas redes aqui de drenagem urbana. Por quê, né? Nesse caso aqui, a gente está operando por canais. Então, e nesse caso aqui, circular também, né? Então, aquela planilha, ela também pode ser aplicada para esse sistema. A diferença vai ser a forma de obter as vazões, que vai ser diferente do que a gente tem lá para esgoto. Mas, com um pequeno manejo, vocês vão ver em algum momento, né? Eu, na aula de hoje, se a gente conseguir chegar, eu mostro até um trabalho da colega de vocês, que a gente está fazendo um TCC, que foi com a drenagem urbana de um município, né? E a gente utilizou essa planilha que vocês estão fazendo o trabalho de esgotamento sanitário. Então, sem mais delongas, né? Começar logo aqui a parte de drenagem urbana. Bom, a drenagem urbana aqui é justamente para escoar esse excedente, né, que a gente vai ter de águas da chuva, então caindo no nosso município. Nisso, vocês aí devem sofrer com isso constantemente quando tem chuvas intensas, né? Na Zona Norte, eu já passei várias vezes e tudo alagado. Então, alagado por quê, né? Porque o sistema de drenagem, ele não dá conta de escoar toda a quantidade de água que cai ali. Então, vocês têm que ter uma noção, isso aí vem da hidrologia, né? Quando você fala 1 milímetro de chuva, quer dizer 1 litro de água por metro quadrado de área, né? Então, a depender da quantidade de área que você tem contribuindo por um determinado trecho, você vai ter a vazão que vai estar chegando nele. E assim, vamos dizer, se cai uma chuva de 10 milímetros, né? Então, vão ser 10 litros em 1 metro quadrado. Então, vamos dizer que deu essa altura aqui, né? 10 milímetros. Caiu 100 milímetros, caiu esse tanto aqui, né? Quer dizer que está caindo 100 litros por metro quadrado. Imagine aí esse tanto de água em uma via de vocês, né? E na cidade toda. Então, isso vai ser um conceito importante depois que a gente vai ver de bacia hidrográfica, né? Aquela de área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto. Então, em drenagem urbana vai ser mais ou menos assim. Vocês vão ter que ver as áreas de contribuição que drenam para um determinado trecho. Então, se essa área de contribuição e a chuva que caiu, né, for superior à capacidade do conduto em conduzir essa água, vocês vão ter alagamentos. A gente vai ver esses conceitos aí de alagamento, inundação, enchente. Então, vamos lá, né? Bom, eu gosto de começar, né, com essa foto aí, então, que talvez tenha uma boa recordação para vocês. Isso aqui é o mercado público, né, de Porto Alegre. Vocês tiveram aí, em 1941, uma cheia que ela atingiu ali aquela metade do mercado público, né? Então, vocês têm aí, ó, recorde de 4,75 metros no Guaíba. Então, estava vendo com o Tucci esses dias, né, que é uma referência em hidrologia no país todo. Ele estava dando uma palestra e ele falava justamente sobre essa cheia, que ela foi a maior cheia em 120 anos de dados, né, que vocês têm aí em Porto Alegre. E o tempo de retorno, que a gente vai ver mais à frente o conceito disso, é superior a esses 120 anos, né? Então, o tempo de retorno é o tempo que esse evento, com a mesma magnitude, né, ele demora para ocorrer novamente. Então, essa foi realmente uma cheia histórica. E vocês tiveram aí, em 2015, essa cheia que bateu 2,93 metros. E o pessoal falou em fechar as comportas lá do Muro de Mauá, né? E aí tem uma discussão bastante interessante de um engenheiro e um arquiteto, né? Esse engenheiro é professor lá da URGS e o arquiteto não sei quem é. Então, em algum momento da história aí, chegou um ponto que queriam remover esse Muro de Mauá, né? Por questões estéticas. Para que ter esse muro aqui se ele deixa toda a paisagem mais feia aqui, né? A gente pode embelezar, ter algo mais estético, algo mais bonito aqui. E ficava nessa discussão, né? Por que essa discussão?
porque o evento ele demora muito tempo para ocorrer, então fica parecendo que tem algo inútil ali, né? Já que você não está sendo usado, isso não serve mais para nada. E aí esse professor, né, que é um engenheiro civil lá da URGS, parece que ele perguntou assim pro cara, né? Você tem extintor de incêndio no seu carro ou no seu apartamento, né? No corredor do seu apartamento? Aí o arquiteto, tenho. Você já usou esse extintor alguma vez na sua vida, né? O cara, não. Aí ele perguntou, e se caso tivesse incêndio, né? No seu quarto, no quarto de seu filho, ou no carro, que esteja todo mundo aí, você gostaria de ter um extintor para apagar o incêndio, né? Aí o cara, claro que gostaria, né? Aí o professor chegou e falou, então considere o Muro de Mauá como se fosse um extintor de incêndio de Porto Alegre, né? Então ele está lá para evitar que um evento de uma magnitude considerável, caso ele ocorra, ele provoque danos imensuráveis aí nessa região. Então imagine toda aquela parte central, com metade dela debaixo d'água, né? E isso por uma área bastante considerável. Então os prejuízos seriam bastante grandes. E assim você tem aquele Muro de Mauá, de certa forma, garantindo a segurança daquela região, né? Contra eventos de grande magnitude de cheia ali daquele rio Jacuí, né? Que ali entre o rio Jacuí com o rio Taquariantas tem a união dos dois e chega bastante água. Eu fiz umas medições ali, quando eu fiz, dava uns 4.000 e poucos metros cúbicos por segundo. Então imagine aí uma cheia, né? Medindo uma cheia lá deu esse tanto aí. E nem foi das maiores que vocês já tiveram, né? Aqui é outro exemplo, ó. Se vocês olharem aqui, essa figura também é para ser semelhante a vocês, né? Perto do mercado público, vocês têm lá parecendo um porto ali, né? Não sei direito o que é aquele caizinho. Então, chegou mais da metade dele, tá vendo? Então, atingiu todo aquele trecho. Eu peguei isso esses dias do professor Tucci, né? O professor Tucci é referência em hidrologia no país todo. Ele foi professor da URGS, aí, de outra faculdade. O cara é sensacional, né? E ele estava falando um pouco sobre essa cheia hoje, né? Então, para vocês verem que vocês estão atualizados, né? Com o que tem de melhor. Então, o que ele passou, eu tentei pegar algumas coisas interessantes que ele veio falando lá para estar compartilhando com vocês aqui hoje, né? Então, ele falou essa questão do tempo de recorrência lá maior que 120 anos. Isso está dizendo para vocês o quê? Que aquele evento, provavelmente, ele só vai ocorrer daqui a do período que ocorreu, né? De 1941 a 120 anos depois. Então, imagine lá que você estava naquele 1941, 2041, 2061. Então, vamos supor que, estatisticamente, né? Ele poderá ocorrer em algum tempo, né? Em 2061, por aí. Algo nesse sentido. Claro que pode demorar mais, pode demorar menos, né? Mas é uma cheia com esse tempo de recorrência aí. Então, ele está te dizendo mais ou menos isso, que a cada 120 anos você pode estar tendo um evento desse ocorrendo aí em Porto Alegre. Então, o muro lá que vocês têm, ele tem finalidade, né? E não tem porquê, por uma questão estética, você remover algo que é para garantir segurança, né? Não faz sentido nenhum. Embeleze o muro do jeito que você quiser, mas deixe ele lá, né? Porque ele tem uma determinada finalidade. Uma média, ó. Diga, Volpato. Posso fazer uma pergunta? Sim, tá sim. Aí, perfeito, o muro ali, tá, ele vai conter a cheia. Mas como é que fica o caso dos esgotos onde tem os vasos comunicantes para o outro lado? Como é que funciona isso? O que acontece, né? Possa ser que você tenha algum retorno. Então, você vai ter um retorno até que aquela pressão, né, seja superior e consiga estar mandando água. Entende? Consegue visualizar? Sim. Você tem tipo um remanso, né? Então, possa ser que você tenha um remanso. Aquela parte lá do mercado público é bem problemática ali com essa questão. Então, se vocês tiverem aquilo bem cheio, eu já passei lá um dia que teve um evento de cheia bastante grande aí, e fui passar correndo ali pelo mercado público, metade do meu pé afundou em um determinado local que ele ficou pressurizado. Você via até aquelas pedrinhas do mercado público, elas saindo, sabe? Assim, naquele lugar para passar, meu pé afundou. Então, pressurizou o sistema, ele não foi feito para aquilo e deu problema ali. Ali já é a parte mais...
Porque se vocês perceberem, aquela parte já está 8 metros acima do mar, talvez menos ainda, porque mais para cima ali já está quase no nível do mar, o Guaíba, né? Então, baixo, vamos dizer, que você vai ter chegando. E aí, realmente, se você tem um nível muito alto, você causa um certo remanso. Eu percebo mais ou menos desse jeito aí. Tá certo. Obrigado. O remanso é aquela volta, você sabe, né, Volpato? Lá no gasômetro? O remanso que eu estou dizendo é como se fosse uma volta. Vamos dizer que eu cheguei aqui, aumentou, eu tenho uma barragem, né? Essa barragem aqui tem um determinado nível, a água chega e esse nível vem sendo espalhado para a parte de cima, entende? Entenda isso, a mesma coisa na tubulação. Vai retornar um pouco, né? Até ter pressão suficiente para a sua água passar ali naquele sistema. Ok? Ok. Obrigado. Bom, então, o que é que a gente tem, né? Vocês têm aglomerações aí humanas e qual é o grande problema? Quando as pessoas começarem a se aglomerar, qual é o lugar que ela vai procurar para se aglomerar? Aquele lugar que supra as necessidades dela. E um lugar que supra a necessidade onde tem água, né? Se vocês perceberem, várias cidades que vocês têm aí subindo esse rio Jacuí, todas estão à margem dele. Por quê, né? Porque tem água. Então, água é um bem necessário para quase todas as nossas atividades. E assim, maioria das cidades, elas se desenvolveram ao longo de um corpo hídrico, né? Então, isso traz vantagens e desvantagens. Vantagem, você vai ter o suprimento para consumo de água, agricultura, evacuação de dejetos, entre outros. E também vai trazer essas desvantagens. Por quê? Porque à medida que você se aloca próximo à margem do rio, como tem essa questão do tempo de retorno, né? Ele continua baixinho aqui por vários anos, do nada ele se eleva. Então, quem colocou as casas nessa zona aqui de elevação, né, desse rio, essa casa fica debaixo d'água, né? Então, tem esse risco aí se você não planeja direito. Então, vocês como engenheiros, vocês vão estar ajudando a projetar esses sistemas, né, para evitar que as pessoas se submetam a esse risco. Então, e para isso a gente tem os mapas de risco, de perigo, que com modelagem hidrológica, né, hidráulica, a gente consegue perceber até onde a água vai chegar a partir de uma determinada área de contribuição, né, de uma determinada área que está contribuindo para aquele ponto. Bom, é claro que a gente também gera doenças, entre outras aí, com essas aglomerações de pessoas em determinados centros, né? E a gente vai ver por que isso é importante, porque eu tenho que falar essas coisas com vocês, né? Urbanização. Então, urbanização, a gente vai ter alteração do ambiente e no processo hidrológico. Por quê, né? Porque quando você imagine uma área florestada, vamos dizer, um solo exposto, imagine a Redenção, né? A Redenção é um caso interessante ali, que você tem em Porto Alegre. Você chega lá, não tem muita estrutura impermeabilizando o solo, né? Então, vamos dizer, você tem um solo ali. Quando sua chuva cai, parte dela, ela infiltra, ela passa por esse solo aqui, ela infiltra, percola aqui no seu solo e cria um determinado escoamento subterrâneo, recarrega algum aquífero, algo nesse sentido. Mas quando você tem ocupação urbana de qualquer jeito, né? E o pessoal quer concretar tudo, concreta o chão da... Teve um tio meu que fez algo assim, né? Ele comprou uma casa, mais de 50% da casa era com área verde. Então, tinha área verde e tudo. Só que eu acho que estava dando trabalho para limpeza, ele resolveu concretar tudo. E o diâmetro de saída ficou o mesmo do que era antes, né? Resultado, veio uma chuva que alagou a casa dele, simplesmente por ineficiência do sistema de drenagem. Mas a culpa não foi do engenheiro que projetou. A culpa foi de meu tio que impermeabilizou tudo, né? E não deu um sistema de drenagem que conseguisse suprir esse excedente de água que ele proporcionou ali ao impermeabilizar o solo do ambiente dele, né? Então, vocês têm redução do armazenamento subterrâneo. Esse armazenamento é o que garante para vocês, por exemplo, o escoamento de um rio, viu, pessoal? O rio, vamos dizer, o dilúvio ali, que fica mais fácil de vocês verem, né? Ele está fluindo sempre, mesmo não tendo chuva, porque tem um aquífero que está mandando água para ele. Então, esse aquífero está mandando água para ele porque ele teve alguma recarga, né? Teve alguma água que veio para esse aquífero e ele está permitindo uma manutenção do rio.
mesmo em eventos, em momentos que você não tem nenhum tipo de chuva na região. É porque você tem algum aquífero propondo a recarga dele, né? Mantendo ele fluindo ao longo do ano todo. É a diferença para alguns rios no Nordeste. Então, tem a diferença entre rio perene e rio intermitente, né? Então, o rio perene é aquele que se mantém ao longo de todo o ano. Todo ano ele vai ter fluxo, porque tem um aquífero que manda água para ele ao longo de todo o ano. E tem o rio intermitente. Então, vamos dizer, ele só tem água quando chove. Então, choveu, ele vai estar mandando água. Parou de chover, ele começa a não mandar mais água até que ele seca. Por quê? Porque o solo dele. Às vezes, o solo aqui é muito raso, então toda a água que bate, ela escoa direto. Então, tem essa questão do solo ser raso, né? Aqui no Nordeste, e isso não permite essa recarga de aquíferos e, consequentemente, não permite que o rio se mantenha. Ele só vai ter escoamento quando tiver eventos de precipitação, né? É um dos motivos aí para ter essas diferenças. Bom, e aí quando vocês têm essas questões de impermeabilização do solo, dos sistemas, começa a ter essa outra com drenagem urbana, né? Tem que ter uma drenagem urbana para dar conta desse escoamento que está chegando aí. Você começa a ter uma preocupação lá em propor sistemas de drenagem urbana. Aí todo mundo pensa, vou instalar tubulação que vai dar jeito, né? E hoje em dia a gente já está com um conceito mais evoluído, né? De que drenagem urbana é escoar o mais rapidamente para frente, reter o máximo possível nas fontes, né? E distribuir isso ao longo do tempo. Então, o que seria reter? O Sami, por exemplo, ele queria criar um sistema de aproveitamento na horta dele. Então, ele queria fazer algo nesse sentido. Ele pega a água do telhado, coloca em um reservatório e depois ele rega as plantas que ele deseja lá. Isso é uma forma de retenção na fonte, né? Você criar um telhado verde, entre outras. A gente vai ver essas tecnologias mais à frente, né? Mas hoje, a drenagem que a gente fala sustentável, né? Ela busca isso, ela busca o máximo possível reter esse excedente de água no lugar que ela é gerado, né? Então, vamos dizer, na sua casa. Então, o máximo possível de reter ali, você já vai estar contribuindo com o sistema de drenagem. Como é que você faz isso, né? O governante ele pode propor medidas no IPTU, redução no IPTU, para quem propõe lá uma determinada iniciativa de reter água em sua casa, porque aí ele evita problemas na rede de drenagem. A Zona Norte aí, imagine se várias casas fizessem isso, né? Quando tivesse esses eventos de chuva, não teria tanto problema quanto tem aí. Bom, e aqui tem essa figura interessante aqui, né? Em termos de drenagem urbana, os impactos são integrados. Você tem aí, ocupação irregular, resíduos sólidos, sistema de esgoto cloacal e drenagem, né? Ali ficou repetido, mas não era para ficar repetido, não. Era para ter os impactos associados a isso aí. O que é que acontece, né? Ocupação irregular, pessoal. Imagine você tendo uma favela lá que foi feita sem planejamento. Isso foi alvo de discussão minha com um amigo meu, né? Esses dias aqui. Porque ele era mais daquela coisa, o pessoal está ocupando porque não tem lugar para morar e tem que ocupar de qualquer jeito, né? Mas ocupar de qualquer jeito, futuramente, ele vai trazer prejuízo para essas próprias pessoas que ocuparam esse lugar irregularmente, entende? Então, vocês, quando tiverem posição de estar orientando prefeitos ou gestores municipais, né, estaduais, o que seja, tem que ter uma preocupação com isso. A ocupação irregular não dá para aceitar. Se o cara começou a instalar uma ocupação irregular, eu como pessoa, né, eu pediria para derrubar na mesma hora. Eu, como gestor, tentaria alguma medida para derrubar na mesma hora. Porque futuramente eles vão ter problemas associados ao esgotamento sanitário, à drenagem urbana, aos diversos serviços públicos que não vão chegar a contento para eles, porque não teve um planejamento. Então, o gestor municipal, quando ele tiver problemas associados à moradia de pessoas e tiver algo firme relacionado a isso, ele tem que disponibilizar, né, uma região com todo o planejamento e infraestrutura para aquilo, porque senão no futuro vai sofrer as consequências dessa inação, né, quando o problema ocorreu. Então aqui, quando você tem ocupação irregular, o pessoal costuma jogar muito lixo nessa rede de drenagem e mandar para frente, né,
E esse para frente, não se engane não, porque vocês acham que vocês estão em casa e não chega a vocês, mas isso aqui chega até as outras pessoas de todo jeito. Ele vai chegar lá em algum ponto de lançamento disso, e pode ser o rio que a empresa de saneamento capta para mandar água para sua casa, e ela tem que gastar mais no tratamento. Por quê? Porque não teve um planejamento, o prefeito não deu a devida atenção que deveria, né? E causa esses problemas diversos aí que a gente vai ter. Bom, o sistema de esgoto cloacal, eu falei com vocês lá que no Brasil o que a gente quer adotar, né? Então saiu até o marco do saneamento esses dias, é uma discussão ferrenha, né? Contra, a favor e tudo mais. Eu ainda não parei para ver bem, então vou tentar olhar minuciosamente, né, para falar com vocês. Mas ali eu vejo muita oportunidade, né? Assim, vocês são da civil, mas talvez tenha muita oportunidade com essa de saneamento. Então vocês têm que estar preparados, né? E o preparo é justamente isso aí, ó. O dimensionamento da rede de esgoto, o dimensionamento da rede de drenagem, o de abastecimento de água. Então, talvez surjam boas oportunidades com isso aí. Ainda tem que verificar outros aspectos, né? Relacionados a essa questão de iniciativa privada com um bem essencial que é a água, né? Então, como lidar com isso aí? Mas é isso. Se os profissionais são éticos, né, e responsáveis, talvez seja um momento de oportunidades. Depois eu vou verificar certinho e passar minha percepção para vocês, né, sobre o sistema lá. Bom, então a gente tem aqui, ó, contaminação de mananciais, áreas degradadas por erosão, obstrução de canais e resíduos sólidos, contaminação de águas em canais. O primeiro ali, contaminação de mananciais. Imagine que sua rede de drenagem está chegando naquele ponto. O Rio de Janeiro teve um problema sério com uma determinada alga lá, né? Aquela alga está se proliferando porque provavelmente você tem uma rede de drenagem, que é o alvo da gente aqui. Muita gente liga o esgoto na rede de drenagem e essa rede de drenagem vai para o rio. E esse rio aqui, ó, fica carregado de nutrientes e provoca a proliferação daquelas algas e, consequentemente, retorna, né, para toda a população aí com problema na qualidade da água. Aí fica todo mundo reclamando, mas aí ninguém também, na hora que deve fazer o correto, fica se amarrando, né? Então, às vezes a gente sofre consequências das ações erradas que fizemos antes, né? Então, as pessoas têm que começar a ter esse bom senso com a questão do tratamento de esgotamento sanitário, projeto de rede de drenagem, de esgoto, né? Entre outros, para evitar isso. E outro aqui, ó, essa de área degradada por erosão. Isso aí tudo foi causado por água da chuva, pessoal. Então, imagine que você tem um solo lá um pouco frágil, né? E ali você colocou uma determinada tubulação. Então, você colocou uma tubulação de drenagem, tirando daqueles bairros ali e mandando para aquele ponto. Só que o engenheiro não fez nenhuma espécie de contenção, não avaliou o tipo de solo, não fez nada. Resultado que ele causou um problema gigantesco naquela região ali de erosão. E isso aí só para quando atingir a rocha. Ela vai continuar comendo aí até atingir a rocha, ou você remover, né, esse canal aí que está drenando para esse ponto e causando esse processo erosivo. Nisso vocês têm que ter cuidado também em avaliar, né, o local onde você está dispondo essa drenagem, né, que você fez. Então, em que local você está lançando, porque ele pode causar problemas erosivos sérios, comer um bairro quase de uma cidade, né? Imagine que o metro quadrado é dinheiro, né? Se vocês estiverem perdendo terra por isso, é complicado. Bom, resíduos sólidos. Então, isso aqui, eu acho que mais para frente eu falo um pouco também. Normalmente, se o sistema é eficiente, em cerca de 1% do resíduo sólido da cidade, ele chega na rede de drenagem. Então, você vê aí, né? Já era para ser inaceitável esses 1%. Mas se 1% chegar, eles consideram como se fosse algo aceitável. Então, de 5% a 10% é horrível, né? Tá ruim, quer dizer que não tem coleta de resíduos na cidade. E aí você está causando obstrução da drenagem e, consequentemente, alagamentos em outros pontos. Pode estar causando. Quando você vê o rio lá cheio de espuma, provavelmente lá você tem algum lançamento de esgoto doméstico, né? Você está ali com algum tipo desses detergentes que vocês usam em casa na cozinha, tá tudo gerando essas espumas aí. Vou tentar adiantar aqui, porque eu me empolgo com esse negócio e passo mais tempo do que deveria, né? Bom, e a gente tem esses desastres também.
Então, você tem um desastre quando você tem a comunidade, a sociedade, e você vai ter impactos e perdas econômicas, né, e ambientais quando a gente tem um determinado evento. Então, natural que, em contato aí com as benfeitorias humanas e com as pessoas, ele provoca para você esse desastre. Isso aqui é o tsunami que teve lá no Japão. Então, o tsunami, ele devastou tudo aqui, né, que estava nas margens lá de onde tinha esse mar, né? E causou uma destruição considerável. Até naquela usina de Fukushima, né? Que até hoje está mal explicado aquele negócio, capaz de ainda estar tendo um vazamento ali e poluindo o mar, né? E é aquele negócio. Às vezes, esses problemas aí, eles retornam para a gente de algum jeito. Então, é bom sempre ter cuidado, né? Bom, o que acontece aqui, quando a gente tem essa junção de fenômenos naturais e sociedade, vocês vão ter o desastre. Vocês, como engenheiros, vocês vão ter que verificar esses mapas de perigo, vulnerabilidade e risco. Então, eu consigo fazer esse mapa de risco, né? O mapa de perigo, ele envolve outros aspectos, mas esse mapa de risco a gente consegue fazer lá com o REC-RAIS, que é um modelo hidráulico, hidrológico, né? Com a aplicação deles, a gente consegue desenvolver esse mapa de risco e é bem interessante. Talvez algum dia eu dê um curso disso aqui, né? Mas é bem bom. E com isso, com risco, quando a gente tem esse efeito entrando em contato aí com a sociedade, a gente vai ter esse desastre, né? Então, tem aquele teoria lá que quando você se submete ao risco, né? Então, ele pode acontecer. Então, se você está sujeito àquilo, quer dizer que ele pode acontecer em algum momento aí. Bom, e como é que essa urbanização ocorre, né? Desde sempre aí, ela aconteceu por um processo de migração. Então, esse processo de migração saiu da população da zona rural para a zona urbana. Antigamente, nossa população era bem mais rural do que urbana, só que à medida que a gente foi se desenvolvendo, né, as pessoas querem melhores condições de vida, começam a ir para os meios urbanos, e isso começa a gerar crescimento desordenado. Então, você tem muito crescimento de periferia de forma irregular. Então, como tem ali, ó, abandono dessas áreas centrais e forte pressão sobre os nossos recursos hídricos, né? Porque essas pessoas têm que ter acesso a isso. Quando elas chegam sem planejamento, é o que eu disse para vocês, quando elas chegam sem planejamento, sem infraestrutura e tem que se alocar em algum lugar, ela vai procurar aquele local que atende às necessidades básicas dela. E normalmente esse local é perto de um corpo hídrico, é perto de um rio. E futuramente eles podem estar sujeitos a outros problemas aí. Bom, depois a gente tem essa estabilização e redução da população quando esse processo está consolidado, né? Eu já falei um pouco em esgoto aqui para vocês, mas a gente teve essas fases aí ao longo do nosso processo de desenvolvimento e hoje a gente está nesse aqui, o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem lá tratamento terciário desse escoamento pluvial, então provocando a melhor, vamos dizer, a melhor adequação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos, né, para retornar ao ambiente. E novos desenvolvimentos que preservam o sistema natural. É o que eu falei para você lá, de forma de conservação de água na fonte, entre outros aí, para reduzir o máximo possível o impacto sobre o meio, né? Sobre as comunidades que vêm a seguir daquela nossa drenagem natural. Então, a ideia hoje um pouco é essa. E, claro, garantir aí a conservação ambiental e redução aí dessas inundações, né? Melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Bom, então a gente tem aí uma inter-relação, né, do sistema de drenagem com todos os outros, né? Abastecimento de água, águas residuárias, entre outros. Então, a gente não tem regularização das cheias e estiagens. O que é isso aqui? Então, vamos dizer que você tem uma cidade que ela tem um corpo que abastece ela, um manancial, e ela não tem nada que regule a vazão ao longo do ano. Resultado é que quando tem água, vai ter muita água, e quando não tem água, não vai ter água nenhuma, né? Já que você não tem algo que regularize. Então, você vai ter problemas, né? São Paulo lá, vocês não passou um tempo atrás lá que eles estavam tendo problemas com o abastecimento deles, porque teve uma seca extrema, né? E aí eles passam a investir mais em reservatórios para conseguir armazenar mais água, né? Bom, contaminação de mananciais, entre outros aí.
tentar adiantar aqui. Bom, águas residuais, esse grande problema da gente, água residual, que é o nosso esgoto lá na rede pluvial. Então, a gente tem coleta de água residual, só que não tem tratamento. Então, e a gente tem contaminação de rios e mananciais. Esse marco do saneamento, ele surge bem com isso. Eu falei para vocês, quando a gente começou o esgotamento sanitário, eu falei do Covid lá, que a gente tinha um déficit de esgotamento sanitário bem grande, né? E falei que isso se tornaria em oportunidade em algum momento. Essa oportunidade talvez esteja chegando bem mais rápido do que eu pensava até, né? Se as coisas caminharem bem aí. Bom, e aqui começa a ter esses conceitos importantes aí de drenagem urbana. Você tem o leito do rio, então esse espaço aqui pode ser ocupado pelas águas. Você vai ter leito de estiagem, o leito menor e o leito maior, que nem vocês podem verificar nessas três figuras aí, ó. Leito menor em condições de estiagem, leito menor, cadê? O leito de estiagem, aquele baixinho lá, o leito menor, como se fosse o normal, né? E o leito maior, quando ele ocupa toda a calha do rio. Então, a calha do rio é por onde a água flui, né? Todo esse canal que você tem aí, né? Por onde a água está fluindo, você vai ter a calha natural do manancial de vocês aí. Bom, então o leito menor aqui, ele vai estar escoando em condições normais. Imagine quando você chega lá no dilúvio ali, perto da PUC, todo dia ele está escoando normalzinho, né? Então aquele é o procedimento natural dele, a calha, o leito menor dele, né? Quando tem um evento de seca, vocês estavam passando até por um evento de seca esses tempos, então você tem esse leito de estiagem, que as vazões ficam bem reduzidas, seu rio fica com bem pouca água, né? E o leito maior lá, você vai ter essa planície de inundação ocupada, né? Que nem tinha falado ali anteriormente. Aqui fica melhor de ver, né? Então, vocês percebem aqui, ó, você tem esse leito menor, leito maior, e onde tem as árvores ali, ó, você ainda tem essa zona que é de inundação, viu? Então, esse é um dos grandes problemas aqui, ó. Então, as pessoas, onde tem essas árvores aqui, elas começaram a ocupar, porque esse trecho aqui, ó, vamos dizer que ele não enche sempre, entende? Esse rio não extrapola essa calha do leito maior dele sempre. Vamos dizer que ela chega nesse leito maior com mais frequência, então todo ano ela chega naquele leito maior. Todo ano. As pessoas, então ele só chega naquele nível, começa a urbanizar aquelas outras áreas ali adjacentes. E aí, em algum momento, cai uma vazão, uma precipitação, né, maior do que essas que ocorriam constantemente e extrapola esse leito maior. E isso causa para vocês a inundação, né? Então, quando tem essa saída da água do leito maior para as áreas adjacentes, você vai ter o evento de inundação aí. A gente vai ver um pouco sobre ele em algum momento aqui. E aqui vocês têm conceitos extremamente importantes, né? Enchente ou cheia. Então, enchente ou cheia, você vai ter, choveu, seu nível do rio ele começa a subir. Vamos dizer que aqui é seu rio, né? Teve um evento de chuva na bacia hidrográfica, ele se elevou. Então, teve um evento de cheia naquele rio ali. Elevou, a chuva parou, depois de um tempo ele retorna ao normal, continua seguindo normal. Inundação, esse é o leito do rio maior, então ele tá aqui, né? Então, o máximo que ele chegava normalmente era nessa altura aqui. Do nada, caiu uma chuva bem intensa na bacia hidrográfica que drena para esse ponto e sua água teve mais vazão nesse trecho do que ele conseguia carregar. Lembra lá quando a gente calculou canais na parte do Grauá, né? Teve uma parte de canais. Então, imagine que ele extrapolou a capacidade daquele seu canal de conduzir água, entende? Imagine que ele só podia conduzir 30